Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. E no vídeo de hoje, como você já viu, a gente vai falar sobre o Joker, ou o Coringa em português. Nos últimos tempos, muita gente tem falado sobre esse filme e por conta disso, eu tive a curiosidade de fazer uma brincadeira aqui, programando, né? E resolvi dividir isso com vocês. Na verdade, eu já dividi isso nas minhas redes sociais, então quem me acompanha ou no Facebook, ou no Instagram, ou até aqui no YouTube, quem costuma curtir, né, e interagir com os posts na comunidade, já viu mais ou menos o que eu fiz e qual foi o resultado. E eu vim aqui para mostrar, comentar um pouco do código, da estratégia que eu usei para chegar naquele resultado. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui a gente discute sobre tecnologia e aprende a programar de maneira descontraída. E para quem já acompanha aqui, primeiro eu quero agradecer muito. A gente tem tido uma interação muito legal, não só aqui no YouTube, como também no Instagram e no Facebook. Tenho conversado com muitos de vocês e é um prazer para mim conhecer quem é que me assiste aí do outro lado e espero que vocês gostem. Bom, e para quem viu meu post nas redes sociais, viu também que eu tinha comentado já mais ou menos o passo a passo que eu segui para fazer isso. Então vamos lá, o que foi que eu fiz? Eu tava muito animada pela questão do lançamento do Joker, porque alguns amigos comentaram comigo que o filme era bom, e eu resolvi pesquisar um pouco mais as críticas do filme, para ver se realmente era legal. E aí eu entrei em alguns sites brasileiros e gringos. Os gringos principais são o IMDb e o Rotten Tomatoes. O Rotten Tomatoes é bem conhecido, que é esse aqui. E bom, basicamente o que eu fiz foi chegar aqui no site, procurar por Joker, e aí a gente entra aqui nessa página do filme, que tem algumas estatísticas, tem acesso ao trailer, enfim. E aqui embaixo a gente encontra as reviews dos usuários, as críticas dos usuários. E aí quando a gente clica para ver todas, tem essa opção aqui, que a gente vê o que os usuários falaram, e tem aqui 24 páginas, acho que até já tem mais do que quando eu fiz. E bom, eu pensei, cara, por que eu não pego essas reviews, né, e faço uma visualização legal disso? Para saber, de maneira geral, o que os usuários estão falando. Eu me animei com essa ideia e resolvi fazer algo que se chama web scraping. E a tradução disso é extração de dados, alguns chamam de raspagem de dados. Que nada mais é como quando a gente manualmente escreve um programa para extrair informações de um site. Para isso, a gente precisa ter, por exemplo, uma URL, então um caminho, né, para o site, e a gente precisa conseguir entender da estrutura dele, mais ou menos, da página HTML, que representa o site, e extrair essas informações. O pacote que eu normalmente uso para fazer o web scraping é o Beerful Soup. E foi ele que eu usei aqui. E eu utilizei essa URL aqui. Ó, dá pra gente ver que quando eu fiz a extração, tinham 21 páginas de reviews. Por isso esse 21 aqui. O funcionamento do web scraping vai ser o seguinte. Eu vou acessar programaticamente, então através do meu código, cada uma das páginas, vou extrair a informação que está nela e vou armazenar em algum lugar. Para isso, então, eu preciso da URL de cada uma das páginas. Se a gente acessar aqui o Rotten Tomatoes, a gente vai ver essa URL aqui, ó. E isso aqui é muito importante, porque olhando para ela, eu percebi que tinha um padrão. Então, ele tem esse início aqui, e no final ele fala page igual o número da página. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, você vai ver que ele vai para a página 3, se eu botar a página 12, ele vai para a página 12. Se botar a página 1, ele vai para a página 1. Isso é muito bom, porque assim, nem todo site tem esse formato de URL para cada página que avança, né? Enfim, tem alguns sites, inclusive, que eles são anti-robô e eles evitam ter essas URLs padrão. Mas como o Rotten Tomatoes tem, isso foi muito positivo, porque eu percebi que seria fácil de extrair informação. E aí, sabendo que tinha um padrão de URL, que eu conseguiria então pegar o caminho para cada uma das páginas, eu fui olhar o código HTML da página. Você precisa saber disso para saber onde está a informação que você precisa extrair. Então, quando a gente inspeciona, e isso aqui a gente pode fazer em qualquer browser, a gente consegue ir acessando os trechos dela. E se a gente clicar aqui em algum lugar específico, a gente consegue inspecionar aquele trecho. E aí você vê, ó, que você tem uma div, né, uma divisão. Existe uma classe que engloba a crítica, para todas as críticas. Então, se a gente for descendo, a gente vai ver que vai existir essa The Review para todas as críticas. É essa classe que pega justamente a informação do que o usuário comentou. Legal, então voltando para o código, eu criei uma lista. Eu fiz um comando para criar uma lista com 21 elementos string iguais a esse. 21 por quê? Porque quando eu estava extraindo as informações, tinham 21 páginas. E aí, quando a gente manda o código criar uma lista, eu vou até dar um exemplo aqui. Se a gente fizer assim, ó, 2 e multiplicar
por 3, isso vai dar uma lista com 3 números 2. Mas basicamente foi esse recurso que eu usei aqui. Eu queria ter 21 strings numa lista com URL com esse padrão. E foi isso que aconteceu. Tá aqui o cara que eu criei. Depois disso, eu queria adicionar só o finalzinho que representava cada página. Então, no final de cada URL, eu adicionei o end page igual a o número da página. E eu não adicionei na primeira, porque a primeira não precisava desse cara para acessar. Poderia ter feito, mas foi a decisão que eu tomei na hora. Agora, inclusive, eu testei ele com vocês viram que se botasse página 1, funciona também. Mas não tem problema. Eu criei esse código que justamente adiciona aqui no final end page igual. E aqui eu gerei a minha lista de URL. Isso aqui é importante para mim porque eu vou utilizar agora para extrair a informação das páginas. E aqui sim eu utilizo os pacotes que eu importei lá em cima, que é o URL lib request e o beautiful soup. O pacote URL lib request é para requisitar, fazer uma requisição HTTP. E o beautiful soup é para conseguir de fato extrair a informação uma vez que eu já tenho a página HTML, a informação, né, o código da página. E aí, é exatamente isso que esse código faz. Então, eu tenho um laço for, que para cada URL, na lista de route URLs, que foi assim que eu chamei, então cada uma delas, eu crio uma requisição com essa URL, leio o resultado dessa requisição, que vai me dar uma página HTML, a exemplo dessa que a gente inspecionou. Esse cara aqui, ele é o código HTML dessa página aqui. Cada vez que eu faço a requisição, então ali no código, ele me dá essa informação toda em formato de string mesmo. Ele pega ele pega isso aqui como um texto e me joga lá. E aí, uma vez que eu tenho então a informação HTML, eu fecho a conexão HTTP. Isso aqui, pessoal, são detalhes que eu não vou adentrar porque tem muita informação, mas eu quero que você entenda o processo, como que foi que eu consegui chegar no meu objetivo quebrando em funcionalidades menores, beleza? E aqui, então, eu uso o tal do beautiful soup para fazer um parser, que é uma forma de dividir, vamos dizer assim, as informações que estão na página HTML. Um parser, ele é um cara que entende um determinado padrão. Então, como a gente viu, o HTML, ele tem um formato padrão aqui, ele tem divs, sections, classes, e tudo isso, esse parser HTML consegue identificar esses pedacinhos e separar. E por causa disso, a gente usa ele aqui. Porque o que a gente consegue fazer é o seguinte, é pedir para ele encontrar, então find all, encontrar todos as divs que tem a classe TheReview. E aí você se lembra que eu mostrei ali no código para você que todos os comentários dos usuários estavam dentro desse TheReview? Isso que era importante. Então o legal de você entender aqui é que no web scraping você precisa ter algumas informações importantes. Você precisa ter a URL, a informação que você quer buscar, então o caminho onde ele está, em que site está, e onde dentro dessa página que está a informação que você quer. Porque aí você vai chegar aqui e vai falar para o Beautiful Soup encontrar exatamente a informação que você precisa, que foi exatamente o que eu fiz. Eu falei para ele, encontra todas as divs que tem a classe TheReview. E aqui basicamente é isso que eu tô fazendo. Para todos os caras que ele me retornar aqui, eu quero que ele pegue o texto. Esse ponto text é para isso, porque se eu não colocar o ponto text, ele vai me devolver esse cara aqui, ele viria com o div class TheReview mais o texto mais o final da div. E eu quero só o texto. E é assim que eu peço para ele me dar só o texto. E eu vou adicionando isso nessa lista aqui que eu criei aqui em cima, vou adicionando. Então cada vez que eu entro nesse laço for, eu acesso uma dessas URLs, pego a informação, extraio todos os textos que estão dentro da classe TheReview e adiciono na minha lista. E assim vai, eu fiz para os 21. E aí, no final, eu fiquei com uma lista que tinha 420 reviews. Então, para cada uma das páginas tem 20 reviews, eu peguei 21 delas. E aqui estão elas, tá vendo? Cada uma daquelas reviews, ele me deu aqui, dentro da minha lista. O que eu fiz depois disso? Eu poderia já partir para o que eu queria? Sim. Só que eu resolvi salvar essa informação dentro de um arquivo CSV. Por quê? Para que não seja necessário, toda vez que eu quiser rodar esse código de novo, ou usar essa informação de novo, a informação das críticas dos usuários, eu fazer essa requisição toda de novo. Se eu salvar, a próxima vez que eu for rodar o código, se eu quiser, eu vou só importar meu arquivo CSV. Então, esse código aqui, ele serve para escrever no arquivo CSV. E aí sim vai começar a parte que é para criar, então, as nuvens de palavras que eu mostrei para vocês ali no início. E aqui, pessoal, eu fiz alguns passos que eu vou explicar para vocês com calma. Então, a primeira coisa é importar a informação do arquivo CSV que está salvo. Beleza? Isso é tranquilo. E aí, para gerar uma nuvem de palavras, eu fiz um pré-processamento dessas informações aqui, das críticas dos usuários. E eu utilizei um pacote muito conhecido que se chama NLTK,
Natural Language Toolkit. A página oficial desse pacote é essa aqui. Ele é um pacote, acho que dos mais utilizados para lidar com linguagem natural, então linguagem humana, e é justamente para você processar documentos, textos, enfim, todo tipo de dado que tem a linguagem humana. E aí eu fiz um processo que ele é bem usual de quando você está trabalhando com documentos, que é fazer uma tokenização e em seguida remover stop words. O que é isso? Estou falando grego? Calma, vou mostrar para vocês. Inclusive eu achei um artigo aqui para me auxiliar nisso. Então, pessoal, a tokenização, ela é uma forma de você separar palavras do documento ou da sentença, da frase que você está vendo. Então, se a gente tem aqui a review, que é um parágrafo, vamos dizer assim, quando a gente tokeniza, a gente fica com a informação separada nos diferentes tokens. E token e palavras, eles são um pouco distintos porque, por exemplo, no português, vamos pegar o exemplo mais fácil, né? Se a gente separasse por palavras, isso significaria que quando tivesse a palavra guarda-chuva, o nosso tokenizador, ele separaria em duas palavras. E um token, ele é justamente, ele não é uma palavra porque você não vai na menor unidade, você vai na menor unidade com sentido. Então, se você está falando de guarda-chuva, ele tem que identificar que um guarda-chuva é uma coisa só e manter isso num único token. Entendeu mais ou menos? Essa é a ideia. Por isso que separar em tokens, tokenizar é diferente de separar em palavras. E aí eu quero separar em tokens porque o próximo passo que eu quero é remover stop words. O que é isso? Stop words são palavras que não adicionam significado àquela nossa informação, mas elas são utilizadas na linguagem. Então, por exemplo, no português, a gente tem algumas preposições, alguns artigos que não são muito úteis. E imagina você fazer uma nuvem de palavras que considere a frequência das palavras no texto e você tem lá um monte de artigo na sua nuvem. Não faz muito sentido. Você quer palavras que tenham sentido. E isso vai mudar. As stop words, então, elas mudam de idioma para idioma. No inglês vão ser um conjunto, no português outro. E aqui a gente está tratando do inglês, porque o Rotten Tomatoes é um site estrangeiro. E aí, basicamente, o que eu fiz, então, foi, uma vez que eu tenho os tokens, eu removo stop words. Esse stop words aqui, ele foi importado aqui, ó. E ele fica dentro desse conjunto aqui, que é o NLTK Corp, que é onde tem um monte de informações relevantes armazenadas dentro do próprio pacote NLTK. E aqui, pessoal, eu sei que pode ficar um pouco superficial, mas inclusive eu queria deixar aqui um alerta, uma atenção para vocês, porque se vocês quiserem se aprofundar em processamento de linguagem natural, em web scraping, comentem aqui para eu saber. A gente não entrou ainda nisso no canal, mas a gente vai ter que voltar alguns passos lá do comecinho mesmo e ir construindo esse conhecimento. Isso é a parte boa e a parte ruim. Mas vamos lá então. A gente está no processo de tokenizar, remover stop words. E aí, aqui você consegue ver, ó, o exemplo. Nesse primeiro cara, eu pedi para ele imprimir os tokens iniciais e aqui embaixo os tokens filtrados, no caso, sem as stop words. E você vê aqui, por exemplo, que o for saiu. E então, ele removeu de fato essas palavras que não adicionam sentido. E no caso aqui, na língua inglesa. E aí, uma vez que eu fiz isso, então, eu parti para escrever a nuvem de palavras. E esse foi o código que eu utilizei. E aqui tem algumas coisas. Eu utilizei o pacote Word Cloud para gerar a nuvem de palavras. Só que eu não quis gerar uma nuvem de palavras comuns. Eu quis utilizar uma máscara do Coringa, que eu encontrei na internet, e aí você pode usar qualquer imagem. Inclusive, tá aqui o site do pacote, ó. Ele até aqui dá um exemplo de como usar Alice. Então, eu utilizei esse pacote, usei uma máscara do Coringa para colorir a minha nuvem de palavras. E aqui, então, eu criei essa função para gerar a nuvem em que eu passo as palavras e um nome de um arquivo, porque eu quero que ele salve a minha imagem, essa imagem que ele vai gerar, num arquivo. Bom, aqui, o que tem de relevante? Então tem essa questão da máscara, que ele lê a imagem com esse pacote image aqui. Na verdade, o pacote não é image, o pacote é o PIL, mas o módulo dentro do pacote é image, que lê a imagem. Ele transforma essa imagem num array, usando o pacote NumPy. Esse array tem o quê? A informação de cor dos pixels da imagem. Eu consigo passar, então, esse vetor da informação das cores para esse cara aqui, que é o Image Color Generator, que ele é do próprio pacote Word Cloud, tá certo? Exatamente. Então aqui eu importei esse cara. Aqui ele então consegue gerar as cores para minha nuvem de palavras e o próximo passo é criar um objeto nuvem de palavras. Então eu disse para ele qual que era a cor do fundo, né, background, o número máximo de palavras que ele vai utilizar, a máscara, então essa máscara aqui, ele também precisa dessa informação. E aí, pessoal, aqui, ó, Matplotlib básico, que a gente já aprendeu.
criar então uma figura com 2 gráficos, utilizando o método subplots e o tamanho da figura é esse. Aqui também, matplotlib, passar esses parâmetros para ele da imagem que ele vai mostrar. E aí primeiro eu tô mandando ele mostrar a máscara mesmo, que eu quero que a imagem apareça. Esse color map aqui não faz sentido, ele não precisa existir aqui. Inclusive eu vou tirar ele, vou rodar de novo. Não era para ele estar ali, eu quero ver se ele influenciou alguma coisa. Que eu nem tinha reparado, na verdade. Não mudou nada, pra vocês verem como de fato aquele parâmetro não precisava estar ali. Ótimo, menos mal. E aí, temos aqui o segundo gráfico, então, vai ser a própria nuvem de palavras, que eu vou mandar ele recolorir, no caso, segundo uma função, que é justamente a função gerada por esse Image Color Generator aqui, a partir da imagem que eu passei para ele. Mandei ele não imprimir os eixos da figura, que ia ficar bem feio, né? Vocês concordam? E se eu não botar esse cara aqui, ele gera aquela caixa do gráfico que eu não quero. E mandei ele salvar a figura e mostrar o gráfico. E aí, pessoal, cheguei nisso aqui. E aqui, se vocês forem ver, ficou muito legal, né? Então já atingi meu primeiro objetivo. Mas quando eu comecei a ver o que estava escrito, eu vi, tem o nome do filme, tem o nome dos atores, tem umas palavras aqui, movie, filme, que faz muito sentido quando você está escrevendo uma review aparecer essas palavras com muita frequência. Mas eu não fiquei satisfeita porque não é exatamente o que eu esperava. Eu queria ver uma informação mais qualitativa sobre o filme. E não é o que eu tô vendo nessa figura aqui. E aí, por conta disso, eu pensei, cara, então por que eu não tento pegar só os adjetivos das críticas? E eu sabia que isso era possível porque o próprio NLTK, ele tem uma forma de lidar com isso já implementada para a língua inglesa, que se chama Part of Speech Tagging, ou POS Tagging, que basicamente os caras conseguiram categorizar, acho que isso foi um projeto inclusive de uma universidade lá dos Estados Unidos, em que eles categorizaram milhões de palavras em substantivo, adjetivo, verbo dentro de sentenças, e com isso eles conseguiram gerar, né, um classificador, vamos dizer assim, que consegue identificar a categoria das palavras na sentença. De maneira resumida é isso. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu utilizei, então, NLTK POS Tag e mandei ele filtrar apenas JJ. JJ é como ele categoriza adjetivos. E aí, imprimi de novo a lista que ele me deu e fiquei com esses caras. Você vê aqui que, de fato, agora são adjetivos, demonstram uma intensidade. Teatral, melhor, verdadeiro, shallow, famoso shallow now. Enfim, vários adjetivos aqui. E o que eu fiz? Eu chamei a minha função, essa aqui de cima, passei a minha nova lista de palavras, agora só com adjetivos, e mandei ele salvar nesse arquivo. E aí sim, ele me gerou uma nuvem de palavras um pouco melhor. Então, eu tenho aqui adjetivos. Serious, best, much, dark, comic, cinematic, iconic, social, great, violent, hard. Isso sim eu considero uma nuvem de palavras melhor do que aquela anterior, porque é mais qualitativo. Então, worth it significa que valeu a pena assistir o filme. Só que eu não me contentei com isso, porque quando eu pensei em compartilhar nas minhas redes sociais, eu sabia que ia ter pessoas que iam ver que não sabem inglês. E aí, por causa disso, eu procurei um pacote que me ajudasse a traduzir palavras. Eu encontrei esse pacote Google Trends. Ele não é um pacote oficial da Google, mas como isso aqui era só uma brincadeira, eu não me importei com isso. Então a precisão dele, ela é razoável, mas não é perfeita. Mas no fim das contas, eu pedi então para ele traduzir aqui os meus adjetivos. Gerei uma nova lista, passei de novo para minha função para gerar uma nova nuvem de palavras. E aí eu cheguei nisso aqui. Pessoal, tem mais uma coisa. Eu limitei aqui o número de adjetivos que eu passei para essa função a 100, porque ela demorava muito para rodar. Como eu falei, esse pacote é extraoficial e eu resolvi fazer o mais simples mesmo. Como eu disse, isso daqui é uma brincadeira que eu estava fazendo, também para praticar a programação. Então foi isso, eu escolhi os 100 primeiros adjetivos, traduzi e gerei uma nova nuvem de palavras. Então você vê que em relação à de cima, essa nuvem aqui ela é mais esparsa, né? Você consegue ver? Inclusive, né, o formato dela ficou um pouco diferente por conta disso. Mas não tem problema, eu achei que foi um exercício muito legal, muito interessante, gostei do resultado, mesmo traduzido de maneira não tão perfeita, ficou legal. Melhor, ótimo, real, novo, digno, lento, enfim, tem algumas coisas aqui, teatral, a palavra que a gente tinha encontrado, agressivo. Aqui, sophomore, que você vê que ele não traduziu, mas não tem problema. Eu gostei muito do resultado, achei muito legal. Algumas pessoas me pediram para gravar esse vídeo. Eu espero que tenha ficado ao contento, né? E, bom, como eu sei que isso aqui também foi um pouco difícil, eu me esforcei muito para poder explicar, mas também não tinha como me aprofundar mais porque o vídeo ia ficar enorme. Mas não se preocupem, eu vou disponibilizar esse código aqui no box de descrição. Então é isso, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Se fizer sentido para mais alguém, compartilha. Muito obrigada e até a próxima!